delegado Rosalvo Ferreira Franco, superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, Igor Romário de Paula, delegado regional de combate ao crime organizado e coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal. Surgiu pagamentos... Delegado de Polícia Federal, membro da Força Tarefa Lava Jato na Polícia Federal. De diversas Procurador da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. Abriu uma conta, a iniciativa de criar distribuiu para Procurador da República, membro da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal. E Roberto Leonel de Oliveira Lima, auditor fiscal da Receita Federal, superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, Polícia Federal Igor Romário, delegado Rosalvo Ferreira Franco. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Na manhã de hoje foi desencadeada a Operação Paralelo, que é a 39ª fase da Operação Lava Jato, e os demais componentes da mesa darão maiores detalhes sobre essa operação. Bom dia a todos. Primeiro, um esclarecimento aqui. Tá. A operação de hoje teve 6 equipes cumprindo ordens judiciais, 5 mandados de busca na cidade do Rio de Janeiro. Havia um mandado de prisão preventiva para ser cumprido no Rio, mas de última hora soubemos que o investigado estava em Boa Vista, Roraima. Foi preso há menos de meia hora atrás. Então, mais para esclarecer aos senhores que não houve nenhuma alteração, nenhum procedimento diferente no que diz respeito à comunicação social. Foi só aguardar alguns momentos a mais para confirmar essa prisão. Boa Vista, como todos sabem, tem uma diferença de fuso, então também gerou um pouco mais de dificuldade. Mas o ex-gerente da Petrobras já está preso em Roraima e deve ser trazido para Curitiba até amanhã cedo. Todos os mandados já foram cumpridos. Os demais colegas vão esclarecer para os senhores que são, embora sejam 2 procedimentos diferentes aqui, os casos estão bem interligados e diretamente vinculados à Petrobras. Bom dia a todos. Eu sou Dante, o delegado mais novo e membro da equipe. São mandados que já haviam sido solicitados já há algum tempo, né? Em locais vinculados a esse grupo A de valor, que é uma corretora, mas que essa corretora já tinha aparecido nas investigações, já há tempo, né, a partir de Pedro Barusco. E havia notícia de que um dos sócios, que é o Miguel Júlio Lopes, estaria intermediando o pagamento de propina, né? Então, esse pedido já tinha algum tempo, né, que tinha sido feito na Justiça, e recentemente saiu e nós estamos cumprindo essa fase, né? Existiam também investigações envolvendo outras corretoras, né? E isso não significa que as corretoras em si são feitas para esse tipo de ilícito, né? As corretoras de câmbio, no caso, né? Mas os detalhes do envolvimento ou não vão ser ainda apurados na medida das investigações. Não sei se quer falar mais alguma coisa. Bom dia a todos. Me escutam bem? Então, hoje, nessa 39ª fase da Operação Lava Jato, é mais uma fase que evidencia sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro e de pagamento de propina decorrente de contratos da Petrobras.
Depois de diversas medidas investigativas, como o afastamento de sigilo bancário, afastamento de sigilo fiscal, quebra do sigilo de e-mails, medidas de busca e apreensão, e, sobretudo, a partir de provas transferidas por meio de colaboração internacional, transferidas às autoridades brasileiras por autoridades suíças, foi possível fazer o pedido e foi possível ao juízo da 13ª Vara Federal decretar a medida de prisão preventiva do ex-gerente executivo da Petrobras, Roberto Gonçalves, e também deferir mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e profissionais de pessoas ligadas a valores ad valor. Roberto Gonçalves sucedeu Pedro Barusco na gerência executiva da área de engenharia e de serviços da Petrobras, ocupando o cargo de março de 2011 até maio de 2012. Ele não só sucedeu Pedro Barusco no cargo, mas os indícios colhidos até o momento indicam que ele também sucedeu Pedro Barusco no recebimento de vantagens indevidas. No Brasil, Roberto Gonçalves já era investigado pela Força Tarefa a partir de investigações decorrentes da apuração feita pela própria Petrobras e também a partir de depoimentos colhidos junto a colaboradores que firmaram acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Na apuração interna, a Petrobras imputou a Roberto Gonçalves diversas irregularidades encontradas em licitações e contratos do Comperj, como, por exemplo, a contratação direta do consórcio TUC em 2011, consórcio esse que é formado por Odebrecht e UTC, dentre outras empresas. Paralelamente a essa investigação no Brasil, autoridades suíças iniciaram investigações sobre lavagem de dinheiro relacionadas a Roberto Gonçalves e, por meio dessas investigações, identificaram 5 contas bancárias que ele utilizaria para receber vantagens indevidas. Em uma dessas contas, foram identificados depósitos somente no ano de 2011, que totalizaram mais de 3 milhões de dólares e que seriam decorrentes de offshores ligados ao Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht. Em uma outra conta, foi identificado um depósito superior a 1 milhão de dólares, que seria decorrente de uma conta do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Perdão. Essa conta de Renato Duque, a seu turno, abastecida por recursos de Guilherme Esteves. Teria intermediado propinas em contratos na Petrobras junto ao estaleiro Jurong, como descreve uma das ações já proposta perante a 13ª Vara Federal aqui de Curitiba. Além disso, em uma outra conta, foram identificados depósitos da UTC, feitos pelo operador financeiro Mário Góes, e que também seriam destinados a Roberto Gonçalves. E mais do que a identificação desses depósitos e dessas contas vinculadas a Roberto Gonçalves na Suíça, as autoridades suíças identificaram a dissipação desses ativos. Roberto Gonçalves, depois da deflagração da fase ostensiva da Operação Lava Jato, em abril de 2014, começou a transferir esses recursos dessas contas para contas sediadas em outros países, na China e nas Bahamas. Importante destacar que Roberto Gonçalves se valeu de empresas constituídas nas Bahamas e no Panamá, as chamadas offshores, para abrir contas na Suíça e para elas transferir o dinheiro, ocultando a real origem dos valores recebidos. Esse nível de lavagem de dinheiro, essa sofisticação para ocultar a origem do dinheiro, chama bastante a atenção. E mais do que a reiteração dessas condutas, chama bastante a atenção a intenção de dissipar esses valores, de colocá-los distantes das autoridades brasileiras, impedindo a aplicação da lei penal, que busca, inclusive, ressarcir os danos causados. Este foi um dos fundamentos utilizados para que fosse pedido e que fosse também decretada a prisão preventiva desse ex-gerente executivo da Petrobras. Nessa data, também como o doutor Dante colocou, são cumpridos também mandados de busca e apreensão desses endereços
relacionados à Advalor Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Empresa essa, grupo esse, que foi apontado por diversos colaboradores como uma empresa, um grupo que auxiliava na lavagem de dinheiro e que auxiliaria também no pagamento de propinas. De modo convergente, o intermediador de propinas Mário Góes, o ex-gerente executivo da Petrobras Pedro Barusco e também o ex-gerente da área internacional Eduardo Musa disseram que se valeram dos serviços do Grupo Advalor para receber vantagens indevidas provenientes de contrato da Petrobras. Somente para nós termos uma ideia, a partir do afastamento bancário e fiscal deferido judicialmente, foi possível identificar que diversas pessoas físicas e jurídicas relacionadas à Operação Lava Jato movimentaram mais de 6 milhões de reais junto a essa corretora entre o período de 2010 e 2014. Investigados na Operação Lava Jato que movimentaram esses 6 milhões de reais, nós temos Celso Araripe, Pedro Barusco, Roberto Gonçalves, o próprio Mário Góes e também um ex-executivo da Odebrecht, Rogério Araújo. Desse modo, as medidas de busca e apreensão representam o aprofundamento das investigações com vistas a colher provas sobre a motivação, sobre o volume dessas movimentações financeiras vinculadas a essas pessoas investigadas na Operação Lava Jato. Bom, esses são os esclarecimentos iniciais sobre a fase de hoje. Vou passar a palavra ao Dr. Roberto Leonel. Bom dia. Não tenho muito a acrescentar ao que o Dr. Dante e o Dr. Júlio apresentaram em relação à fase 39 da Operação Lava Jato, destacando que alguns casos ainda, algumas demandas nós estamos ainda em procedimento de atendimento a fornecimento de dados fiscais para o procedimento de investigação. O interessante nesse caso, novamente, volta à tona a questão do sistema alternativo de remessa, né? Aqui se valendo de uma empresa, de uma instituição ligada ao mercado, que para ela facilita muito mais, né? Ela opera tanto a parte ilícita, né, como pelas conexões, pelas trocas de informações, pelo mercado que conhece, pela expertise do mercado, trabalha também e ofereceu também serviços de câmbio paralelo, daí o nome da 39ª fase da Operação Lava Jato. Então, em alguns casos, nós vimos nesses 3 anos de Operação Lava Jato, operações de câmbio, ou de câmbio paralelo, ou de compensação, ou dólar cabo, feitos por pessoas que não operavam diretamente na parte lícita com câmbio. Em alguns outros casos, como é esse caso, uma operação oferecida por uma empresa que atua no mercado oficial de câmbio, corretora, e que oferecia serviços paralelos a diversos beneficiários e investigados na Operação Lava Jato. Por enquanto é isso. Agradeço. Olá, bom dia, Isabela da Globo News. Chegando 2 informações, vocês falaram de 2 pagamentos que chegam a 4 milhões, mas a possibilidade de que tenha sido até 6 ou até mais, é um operador, qual seria o tamanho da participação dele nos esquemas de corrupção? Eu queria um pouquinho mais de informações a respeito desse consórcio. Qual é a obra em Comperj? Alguma parte específica? Porque a gente já falou de Comperj também diversas vezes. Obrigada. Vou começar respondendo, então, pela última questão. Interessante nessa etapa, nessa fase da Operação Lava Jato, é o que restou evidenciado no sentido de uma sucessão de pessoas, não apenas no cargo de gerente de engenharia da Petrobras, mas no recebimento das propinas. Então, passados já 3 anos de Operação Lava Jato, diversas colaborações celebradas, documentos coletados, se verificou que a corrupção ela é intergeracional. Ela passa de geração em geração, infelizmente, de pai para filho. No começo ainda da operação, nós vimos que, além disso, havia um certo direito adquirido à propina. E por que um direito adquirido à propina? Mesmo após os funcionários da Petrobras corrompidos saírem da estatal,
eles continuavam recebendo por 1 ou 2 ou 3 anos valores das empresas corruptoras quando não tinham qualquer influência naquele cargo. E hoje nós vemos uma verdadeira herança à propina. O que foi revelado a partir de diversas colaborações, documentos e cooperações internacionais? Que quando Pedro Barusco, que ocupava a diretoria de engenharia da Petrobras, saiu do cargo e foi para a Sete Brasil, ele foi sucedido por Roberto Gonçalves. Isso foi no ano de 2011 e na sucessão do cargo também se passou o bastão da propina. Pedro Barusco conversou com executivos da UTC, da Odebrecht e falou, olha, a partir de agora quem vai receber propina em favor da gerência de engenharia da Petrobras será Roberto Gonçalves, conversem com ele. E foi nesse sentido que o colaborador e então operador financeiro Mário Góes revelou que passou a fazer pagamentos em dinheiro a Roberto Gonçalves e também pagamentos via remessa ao exterior. Dentre esses pagamentos, se verificou pagamentos por meio de diversas contas offshores. Então, a iniciativa de criar essas contas offshores foi conjunta que surgiu quando Roberto Gonçalves passou a receber propinas da Odebrecht. Então, foi sugerido, por que não abrir uma conta em nome de uma offshore no exterior para facilitar os recebimentos? Foi então criada a primeira conta em nome da offshore, só deixa eu resgatar o nome concreto aqui, Fairbridge Finance SA. Essa offshore ela foi criada na Suíça e recebeu ali pagamentos das conhecidas contas do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, Cleanfield, Innovation Research, Magna International, Select Engineering, então contas que recebiam valores sujos e repassavam no exterior. Em seguida a isso, o próprio executivo Roberto Gonçalves, ainda enquanto influenciava na Petrobras, sobretudo em 2 contratos que interessavam a UTC e a Odebrecht, contratos no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, os consórcios TUC e o consórcio TUC e o outro do Compeg, deixa eu só resgatar aqui, PipeRec, contratos que visavam a implementar trechos da obra. Ele recebeu tanto da UTC, por intermédio de Mário Góes e em recursos em espécie no Brasil, quanto da Odebrecht por intermédio de repasses no exterior. Além disso, um terceiro contrato que já se identificou o pagamento de propinas, conforme já foi destacado pelo Dr. Júlio, foi o contrato relacionado à Sete Brasil, por meio do qual houve um repasse para Renato Duque, que por sua vez repassou, segundo as provas indicam, a Roberto Gonçalves. Esqueci. Bom dia, Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Eu queria confirmar essa prisão do Roberto Gonçalves em Roraima. Ele estava tentando fugir de alguma forma, ou ele mora lá? Por que foi tão difícil de localizar ele? Também queria saber se o Miguel Júlio Lopes foi alvo de algum mandato hoje, como o delegado falou que ele era responsável pela corretora. E também gostaria de saber os valores depositados pelo Mário Góes nessa conta do Roberto Gonçalves no exterior, que não foi detalhado pelo procurador. Familiares em Boa Vista. A gente tinha até recentemente uma informação que ele estaria no Rio de Janeiro, mas, enfim, se confirmou que estava lá, não há nenhum sinal que ele estivesse se escondendo ou fugindo, não. Com relação ao senhor Miguel, responsável pela área de valor, havia um mandado de busca para a empresa e também para a sua residência, mas a notícia que nós todos temos é que ele está residindo já há algum tempo em Portugal, né? Em relação ainda à primeira pergunta da Isabela, ela perguntou a respeito das obras no Comperj. A obra do consórcio TUC era a obra para fornecimento de bens e execução de serviços, elaboração do projeto executivo e comissionamento das unidades de geração de vapor e energia, tratamento de águas e efluentes no Comperj. Agora, em relação aos depósitos realizados por Mário Góes no interesse de Roberto Gonçalves,
nós identificamos, a partir de documentos enviados pela Suíça, 4 depósitos no valor de $300 mil, realizados entre os anos de 2013 e 2014, numa conta na Suíça. Interessante em relação a esses 4 depósitos é a própria relação entre empreiteiras, mesmo que não conhecida. Esses 4 depósitos que foram realizados por Mário Góes, no interesse da empreiteira UTC, a mando seu principal executivo, Ricardo Pessoa, eles foram realizados na conta West Cross Investment, no Banco Pictet, na Suíça. Mas essa conta, ela não tinha como beneficiário econômico Roberto Gonçalves, mas sim Rogério Araújo, executivo da Odebrecht, que havia, a pedido de Gonçalves, emprestado a conta para o recebimento de propinas. Então aqui, Rogério Araújo emprestou a conta para o Gonçalves receber propina em favor de uma empreiteira com a qual a Odebrecht estava coligada. Além dessas, até para sistematizar, além dessa conta, foram identificadas outras 4 em nomes de offshores, essa sim, com o beneficiário econômico Roberto Gonçalves. A West Cross, já citada, tem o Rogério Araújo, e aí as outras 4 seriam a Fairbridge Finance, que tem o Roberto Gonçalves como beneficiário econômico, a Spoke Investment, que é uma offshore também com Roberto Gonçalves como beneficiário econômico, a Silver Hill Group, é uma offshore constituída no Panamá, uma conta também aberta na Suíça em nome cujo beneficiário econômico é Roberto Gonçalves, e uma outra em nome próprio, criada no Société Générale. Superior a $5 milhões, feita a partir dos mais de $3 milhões depositados pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht, o valor superior a $1 milhão depositados a partir de contas de Renato Duque, e também esses $1.200.000 depositados por Mário Góes no interesse de Roberto Gonçalves numa conta de uma terceira pessoa. Os valores do estaleiro são os valores ligados à conta de Renato Duque. O Roberto Gonçalves se valeu de diversas transferências para unir esses valores em uma dessas contas e, a partir dessas contas, transferir esses valores para outras contas. Em relação ao caminho do dinheiro, para tornar mais evidente aqui, que foi vislumbrado a partir das colaborações e da cooperação internacional no tocante ao estaleiro, foi Guilherme Esteves, tido como representante do estaleiro Jurong, repassou por intermédio da offshore Opdale Industries valores para a conta do banco Kramer Adrenos Corporation, que era uma conta titularizada cujo beneficiário econômico era Renato Duque. Por sua vez, Duque foi inclusive revelado por Barusco, ele recebia as propinas da Sete Brasil em nome próprio e em nome de Roberto Gonçalves. Era a chamada Casa 1. As propinas do estaleiro se pagavam ao partido, a Casa 1 e a Casa 2. A Casa 1 eram os funcionários públicos da Petrobras, a Casa 2 eram os funcionários públicos da Sete Brasil e o partido era representado, segundo foi revelado por colaboradores, por João Vacari. Então, nesse contexto, Renato Duque recebeu na conta Drenos Corporation do operador do estaleiro e repassou para Silver Hill, essa sim titularizada por Roberto Gonçalves. Bom dia, Ângelo Sfaier da Rádio Band News. Tenho algumas dúvidas pontuais. Eram 5 contas, né, que somadas ele recebeu e o senhor estava mencionando mais de 5 milhões. Esse dinheiro beneficiava exclusivamente a ele, havia outros repasses a outros investigados. Também queria saber em relação a essa conta emprestada de Rogério Araújo. Isso parece mostrar uma relação bastante próxima com as empreiteiras, né? Não sei se a gente tem alguma informação sobre qual que era o relacionamento do Roberto Gonçalves em relação
a executivos de outras empreiteiras, principalmente do consórcio TUC e do outro consórcio que eu perdi o nome aqui. E em relação ao que o procurador comentava ali no começo sobre esse esquema geracional, passando de geração em geração, de pai para filho, até como o senhor mencionou, isso pode se estender também para outras gerências, outras diretorias, como já tem até na diretoria internacional, a gente tem um caso parecido como esse. Enfim, queria que, se a gente pudesse se debruçar um pouco mais sobre isso também, acho que seria algo interessante. Obrigado. Bom, a questão... A pergunta, em sua essência, ela diz respeito até onde, até que ponto a corrupção afetou a Petrobras, as suas gerências, ao longo da última década ou ao longo do período em que se pode investigar nos termos da lei penal. Infelizmente, a evolução das investigações tem mostrado que o esquema de corrupção na Petrobras afetou diversas gerências ao longo do tempo. E, inclusive, esse caso hoje ilustra que afetou uma mesma gerência, mesmo quando o seu representante foi substituído, ou houve a sucessão, no caso, Barusco por Gonçalves. Existem diversas investigações em andamento e é interessante, o raciocínio interessante a ser feito nesse momento é o de que a investigação, mesmo a investigação de corrupção na Petrobras, ela não se exauriu. Há muito ainda a ser investigado. Há diversas condutas ainda com investigação sigilosa e, naturalmente, o caminho, o raciocínio que deve ser adotado por gerentes, diretores, funcionários públicos quaisquer da Petrobras que praticaram delitos é que não vale a pena buscar ocultar o seu patrimônio ilicitamente auferido, não vale a pena buscar se evadir da responsabilização penal, não vale a pena fingir que não praticou delitos por tanto tempo. Talvez o caminho adequado para eles antes que estejam no radar, ou ao menos antes que ostensivamente apareçam na investigação, eles procurem as autoridades públicas e revelem os fatos ilícitos que praticaram, restituam o dinheiro que desviaram dos cofres públicos e aí busquem, por meio da celebração de um acordo de colaboração premiada, acertar a sua situação com a justiça. É lógico que nós não podemos aqui adiantar as investigações em andamento, seja a diretoria qual for da Petrobras, para que não haja prejuízo às próprias investigações. Ana Zimmermann, da RPC. Vocês citaram que foram usadas várias delações, Mário Góes, Musa, Barusco. Foram usadas informações também dos delatores da Odebrecht, desses 77 executivos? Foi utilizado, nesse caso, depoimento de colaborador que celebrou acordo com o Ministério Público Federal no âmbito das 77 colaborações. E por que isso? Porque foi dado a ele a oportunidade de esclarecer os fatos na condição de colaborador que apresentando sua versão sobre os fatos antes da deflagração ostensiva da fase. A versão que foi apresentada por ele, ela se conectou com os demais elementos de prova já obtidos e ficou foi interessante nesse caso, particularmente, o fato de que as colaborações que foram celebradas com pessoas que atuavam no entorno de Roberto Gonçalves permitiram verificar a exata dimensão de sua participação. Então, se nós formos ver, nesse caso houve colaboração com os empresários que pagaram propina a Roberto Gonçalves, os quais esclareceram esse cenário, quais sejam Ricardo Pessoa, da UTC, e Rogério Araújo, da Odebrecht. Eles esclareceram esses fatos ao Ministério Público. Foi celebrado acordo com aquele gerente que antecedeu o Roberto Gonçalves na diretoria de engenharia da Petrobras e que lhe passou o bastão, que lhe passou a herança dos pagamentos de propina, Pedro Barusco, o qual revelou mais uma parte do cenário criminoso, e ainda foi celebrado acordo de colaboração com Mário Góes, o operador financeiro de Roberto Gonçalves, em parte desses pagamentos. Então, todos esses acordos de pessoas que atuavam no entorno de Roberto Gonçalves, somados aos elementos de provas documentais que foram fornecidos pela Suíça em decorrência de uma transmissão voluntária de um caso, permitiram fosse formado um conjunto de prova robusto para a postulação das medidas hoje executadas. Rogério Araújo.
Douglas da Band News TV. Gostaria de saber o seguinte: Roberto Gonçalves ele já foi alvo da própria Operação Lava Jato em outras fases, teve a prisão temporária decretada, inclusive estendida. Então, por que naquele momento ele não foi mantido preso e de lá para cá o que mudou? Quais foram as provas mais robustas para que uma prisão preventiva dessa vez fosse decretada desde aquela fase? Bom, Roberto Gonçalves, de fato, já foi preso temporariamente. Naquela época, novembro de 2015, o arcabouço probatório era bem menor. Inclusive, no próprio depoimento que ele prestou naquela oportunidade, ele negou manter contas no exterior, ou que só manteve contas no exterior no período em que trabalhou para a Petrobras no exterior, tendo encerrado essas contas em seguida. O que aconteceu de novo foi que no início desse ano nós recebemos a documentação compartilhada pelas autoridades suíças a respeito de contas que ele mantinha no seu próprio nome, ou como beneficiário final, melhor dizendo, na Suíça, e sobretudo que além de manter essas contas na Suíça, ele estava dissipando esses valores, ele estava transferindo esses valores para contas em outros países em nome de outras offshores, o que dificultaria sobremaneira a recuperação desses valores. Importante demonstrar nesse ponto a grande relevância das colaborações, da cooperação internacional que hoje o Brasil consegue estabelecer com outras autoridades. As investigações de lavagem de dinheiro transnacional envolvendo mais de um país, até bem pouco tempo no Brasil, eram como pontes inacabadas, que não chegavam ao outro lado. Nós sabíamos que o dinheiro saía do Brasil, mas nós não conseguíamos rastrear o caminho do dinheiro quando ele saía da nossa fronteira. No entanto, com o crescimento da colaboração, sobretudo por meio da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, por meio da cooperação empreendida pela Polícia Federal com autoridades estrangeiras, hoje nós conseguimos receber dessas autoridades investigações em andamento e, sobretudo, provas como essas que foram compartilhadas pela Suíça, que envolvem documentos de abertura de conta, em que você consegue identificar o beneficiário da conta, e também extratos bancários, em que você consegue precisar a data das transferências e também o remetente de cada valor. Oi, bom dia, Tabata Viapiana, Rádio CBN. Doutor, eu fiquei com uma dúvida com relação à corretora de valores do Rio de Janeiro. Exatamente qual que é o papel dessa corretora no esquema? Eles intermediavam valores para o Roberto Gonçalves ou também para outros ex-executivos da Petrobras? Isso não ficou muito claro para mim. Obrigada. Bom, a Advalor, nesse momento, nós identificamos que é uma corretora que opera de forma regular. No entanto, diversos investigados na operação relataram que se valeram dos serviços dessa corretora para realizar operações de ocultamento de recebimento de valores e também para lavagem de capitais, que envolve essa própria ocultação. Não apenas Roberto Gonçalves, mas também Roberto Gonçalves se valeu dos serviços da Advalor. Colaboradores como Mário Góes e Pedro Barusco já disseram explicitamente que se valeram dos serviços dessa corretora para o recebimento desses valores. Oi. Só complementando, acho que a pergunta é bem simples dela, a questão dessas corretoras, elas fazem serviços de câmbio, que é a remessa de valores e internalização também. Então, é nessa seara que ela atuou, né, para esses... Exatamente. É interessante destacar ainda aqui, Tabata, que essa corretora, ela foi intimada em um determinado período da operação a apresentar documentos que comprovassem os fatos relatados por colaboradores, especificamente os pagamentos que foram viabilizados, as lavagens de dinheiro que foram viabilizadas a Mário Góes. Ela, contudo, ela apresentou no processo judicial aqui, a contabilidade formal, regular daqueles pagamentos. Ela não apresentou a parte ilícita, a parte que não é escruturada, o chamado Caixa 2. Então, o que aconteceu em seguida? Na medida em que Mário Góes celebrou acordo com o Ministério Público Federal, ele veio e falou, opa, peraí, essa é a parte limpa, esse é o dinheiro que eu investi nessa corretora em decorrência da venda de um imóvel. A parte suja eles não trouxeram. Então, essa ocultação do cenário total, essa ocultação da parte suja das operações, da lavagem de capitais, foi um dos motivos pelos quais
a busca e apreensão nessas empresas e nos seus sócios se mostrou imprescindível para que nós possamos coletar elementos de prova sobre esses ilícitos. Oi, Sérgio Espanholo, da Reuters. Queria saber, vocês mencionaram antes aí que vocês estão investigando outras corretoras também, e queria saber se vocês poderiam dar mais detalhes sobre isso, e também queria saber qual foi o papel da Receita Federal nessa fase da operação aí, principalmente porque houve remessa internacional, se tem algum problema fiscal com esse dinheiro e tal. Perguntou se o envolvimento de outras corretoras, é isso? Sobre outras corretoras. Já existiam investigações envolvendo outras corretoras, como a TOV, a Catedral e outras aí, que tiveram, inclusive, sua liquidação extrajudicial já decretada pelo Banco Central no começo de 2016, salvo engano. E o sistema é bem parecido. Nesse caso agora da Advalor, nós tivemos como investigado o próprio sócio, né, o Miguel Júlio, né, que intermediava isso pessoalmente. Mas em outras corretoras nós tivemos casos de operadores contratados, são pessoas contratadas que angariam clientes para fazer as operações de câmbio, né? Então nós temos esses outros casos nesse sentido. Assim, para você ter uma ideia, genericamente falando, como é que se fazia a evasão de divisas? Esses operadores, né, contratados, eles traziam essas empresas, vamos dizer assim, sujas, né, esse dinheiro sujo, internalizava na corretora, trazia para a corretora através de, né, no caso até envolvendo os doleiros antigos, né, como Nelma, Penasso, Youssef, né? E a partir dali eles faziam contratos de câmbio para remessa para o exterior. Só havia, o fato é que só os contratos de câmbio eram feitos para pagamento de importação. Eram simuladas importações que na verdade não existiam. Então eram simples remessas de dinheiro ao exterior, né? E até por uma questão de um pouco de ausência de controle, o Banco Central não fazia o controle para se traçar um paralelo entre cada contrato de câmbio e também existia um registro da importação respectiva, né, para que se comprove que aquele contrato de câmbio realmente correspondeu à importação. Então isso era uma forma pela qual se fazia essas remessas. Não sei se está respondido. Fazer uma parte aqui antes. O papel da Receita, assim como... Na verdade, o papel da Receita, da Polícia e do Ministério Público Federal é o mesmo papel, é esclarecer os fatos. Nesse caso, particularmente, houve o concurso das 3 instituições para que esse cenário de provas pudesse ser desvelado. E por que isso? À medida em que se busca esclarecimento de crimes de evasão de divisas, ou seja, da manutenção de recursos no exterior, sem a declaração para as autoridades oficiais, foi fundamental ao longo da investigação que fosse afastado o sigilo bancário e fiscal daquele agente. Então, a partir desse afastamento do sigilo bancário e fiscal, particularmente do sigilo fiscal, a Receita efetuou uma série de diligências e verificou que não havia declaração por parte daquele agente das contas mantidas no exterior, seja as contas em nome próprio ou em nome de empresas offshores, o que levou a um cenário de possível ocultação de valores, e isso, naturalmente, foi um dos fundamentos utilizados na peça. Sérgio, né? Bom dia. Realmente, como o doutor Robertson comentou, em várias fases da Operação Lava Jato, a Receita Federal, Ministério Público e Polícia Federal trocam informações de forma na reunião dessas informações, algumas sob sigilo fiscal, outras sob sigilo bancário, que daí os bancos fornecem, para chegar a uma conclusão. Como o doutor Dante comentou, como o doutor Robertson comentou aqui e o doutor Júlio, existiu aí uma união de fatores que foram determinantes para a deflagração da operação de hoje. Questões de câmbio, embora câmbio lícito do ponto de vista formal,
né, aparentemente existia uma operação de remessa ilegal para o exterior se utilizando de um câmbio supostamente de importação, como o doutor Dante comentou, né, valendo-se aí, como já ocorreu em outras fases da Operação Lava Jato, salvo engano, lá atrás, nas primeiras, salvo engano, Labogem também tinha feito esse tipo de operação com algumas corretoras, como a identificada pelo doutor Dante Tove, né, em que há um contrato de câmbio de importação em que há uma remessa efetiva para o exterior, aparentemente legal, embora não tenha o correspondente operação comercial de importação registrada na Receita Federal, muito menos as empresas que se valeram ou que fizeram esse contrato, às vezes nem têm habilitação para operar no comércio exterior. Então esse fato, de repente, é uma das vertentes, falando aqui do ponto de vista genérico pela sua dúvida. E a questão também das pessoas se declararam ou não positivo ou negativo na sua declaração de imposto de renda, manutenção de conta no exterior, como é uma obrigação das pessoas declararem a manutenção. E a não declaração impõe aí a questão também do ilícito, do crime contra o sistema financeiro. Não sei se é isso que você queria. Agradeço. Aproveitando aqui até para rever as anotações e tentar ilustrar como as três instituições trabalham de forma conjunta e coordenada para o esclarecimento desses fatos, eu chamo a atenção aqui sobre a evolução das investigações. Houve uma evolução progressiva das investigações. Em janeiro de 2015, houve a quebra do sigilo fiscal e bancário de Roberto Gonçalves. Em fevereiro de 2015, houve o afastamento do sigilo telemático de alguns dos seus terminais e também houve, logo em seguida, em novembro de 2015, o deferimento de buscas e apreensões nos endereços de Roberto Gonçalves. Então, houve uma progressão informações que apontavam para a existência de ilícitos, primeiro pelo sigilo fiscal, revelando contas não declaradas, depois por uma busca e apreensão na qual foi coletado um documento que indicava, um documento de próprio punho que indicava que, por exemplo, referências aos bancos onde ele mantinha conta. Então, esse documento ele faz referência ali, PICT, Advalor, TUC, in hands, como se fosse na mão, né? Kramer. Então, essa evolução foi formando um conjunto probatório, e esse conjunto probatório agora recentemente foi agregado ainda de informações fornecidas pela Suíça, e isso tudo culminou na necessidade de postular pela prisão preventiva do ex-gerente da Petrobras. Bom dia, Rafael Martins, do Valor Econômico. Sobre a corretora, já em 2015 o Mário Góes mencionou essa corretora Advalor como um dos caminhos para pagamento de propina e lavagem de dinheiro. Então, duas perguntas. O sócio dela, o Miguel Júlio Lopes, por que ele vai ter mandado de prisão em algum momento? E qual é a situação exata da corretora? Ela continua operando? Ela vai ser fechada? Esses mandados que vão ser cumpridos nela hoje, foram cumpridos... Quais são os nomes dos executivos dela que foram alvo desses mandados, por favor? Os mandados foram cumpridos, foram em poucos endereços, os que foram diretamente relacionados ao Miguel Júlio Lopes, né? Perguntou se havia outros executivos, né? Não, em princípio... apenas o próprio Miguel Júlio Lopes seria o intermediador, né? Então, as buscas servem para isso, para a gente apurar, ver se há outras evidências aí, até sobre a participação de outras pessoas. Mas, reiterando que a gente não pode necessariamente dizer que a operadora foi feita para isso, né? Ela tem seus fins, ao que nos consta, ela continua operando, né? Não sei se alguém tem alguma notícia. Mas não podemos julgar antecipadamente as finalidades, né, dessa corretora, que aparentemente é a corretora que opera normalmente no mercado. Né? E temos que focar nos atos realmente ilícitos praticados com essa empresa.
É possível. Esse julgamento é feito mais pelo Banco Central, né? Um processo do próprio Banco Central. É possível. Bom dia, é Estelita da Folha de São Paulo. Eu tenho uma dúvida em relação a essa dissipação de valores que vocês falaram do Roberto Gonçalves. Quanto desses valores ele já transferiu para a China, para Bahamas, se não me engano, né? Tudo já foi transferido? Em que período foi feito isso? Ainda é possível recuperar parte desses valores, caso seja comprovado que de fato foram propinas, né? E a segunda questão sobre ele ainda vocês falaram de propinas depósitos em 2014, 2015, muito depois, então, de ele sair do cargo, né? É mais uma confirmação daquela questão de que propina continua sendo paga mesmo depois, né? Do cargo. Na época ele não exercia nenhum cargo na Petrobras, então. Bom, Estelita, em relação à sua primeira questão sobre a dissipação, nós ainda não temos determinado o valor que foi transferido para outras contas fora da Suíça. No entanto, foi possível, ainda antes de toda a dissipação, realizar o sequestro de 4 milhões de dólares. É importante dizer que o alcance desses valores que foram transferidos para a China, para Bahamas e eventualmente para outros países, poderá ser fruto de cooperação internacional feita pelo Ministério Público. Essa, inclusive, é uma tendência do crescimento agora da investigação, a partir, né, do amadurecimento de investigações que vieram de quebras de sigilo bancário, fiscal, buscas, né, medidas de busca e apreensão. Agora nós temos a cooperação internacional para corroborar essas provas que nós já colhemos em outras fases da operação. Então, a colaboração internacional, os resultados concretos dela, devem se tornar mais comuns nas próximas etapas da Operação Lava Jato. Nós temos hoje, já dentro da Operação Lava Jato, 183 pedidos de cooperação internacional com 42 países diferentes. Desses 183 pedidos, 33 pedidos foram pedidos ativos, ou seja, feitos pelo próprio Ministério Público Federal a 33 países diferentes. 130 pedidos ativos a 33 países diferentes. E 53 pedidos nós recebemos de 24 países para que nós pudéssemos colaborar com as investigações feitas em outros locais. Então essa é uma tendência. O Ministério Público Federal, por meio da Secretaria de Cooperação Internacional, pode demandar países para que esses valores sejam alcançados, ainda que tenham sido transferidos da Suíça. Esse bloqueio na Suíça, na verdade, é decorrente da própria investigação realizada pela Suíça, e quando como a Suíça transferiu esse processo para o Brasil, nós ratificamos esse pedido de bloqueio, de sequestro, e para, em seguida, realizar um pedido de repatriação desse valor. Em relação à sua segunda questão. Isso. Exato. Isso mostra, infelizmente, que os indícios apontam nesse sentido, que na Petrobras a sucessão de cargos não era uma simples sucessão no cargo. Era uma sucessão também no poder que o cargo dava e na arrecadação de propinas que esse cargo proporcionava. Roberto Gonçalves, de acordo com informações que nós temos, ele está aposentado. Ele trabalhou depois que saiu da Petrobras em 2012, ele trabalhou numa subsidiária ligada à Petrobras, mas esses valores recebidos em 2014, os indícios apontam como pagamentos decorrentes desses contratos celebrados em 2011. Ainda que os contratos tenham sido celebrados em 2011, os pagamentos referentes a esse contrato perduraram por um período maior. Então, os indícios apontam a origem desses recursos, desses contratos celebrados, ainda quando ele ocupava o cargo de gerente executivo, assim como nós já verificamos em outros casos na operação. Um adendo que um dos outros fundamentos da própria prisão preventiva de Roberto Gonçalves se deu em virtude do fato de que nem todos os valores que foram amealhados por ele ilicitamente tiveram seu destino esclarecido. Mais do que isso, até o presente momento foi possível identificar parte dos valores já rastreados como pagamentos efetuados por algumas empreiteiras já conhecidas, já investigadas. Parte dos outros pagamentos já identificados, mas em nomes de offshores ainda não conhecidas, ainda pendem de esclarecimento. Inclusive, esse é o caso da conta Spoke Investment, que teve seu valor bloqueado.
Mais alguns detalhes sobre o Roberto Gonçalves. Vocês falaram que a investigação vinha já acontecendo. Qual é a situação dele antes de ser preso? Ele já era indiciado e indiciado por quais crimes? E vocês comentaram no começo que ele chega amanhã. Dá para dar detalhes dessa transferência dele? Ele dorme hoje na superintendência em Boa Vista? Como é que vai ser? A gente está dependendo só da disponibilidade de passagens para trazê-lo de Roraima, né, que não é muito simples. Mas a ideia é trazê-lo amanhã, se possível durante o dia, para que até o final da tarde ele esteja aqui. Mas essa confirmação de horário eu não tenho. E o indiciamento, existia um indiciamento em relação a ele? Roberto Gonçalves já foi indiciado no inquérito que foi relatado em meados de 2016 por parte dos crimes, condutas diversas, mas os mesmos crimes que ele é investigado hoje, né? Lavagem, corrupção. Guilherme Rivaroli, da RecTV. Procurador, é a diretoria de serviços onde se operava o esquema normalmente de Caixa 2 para o Partido dos Trabalhadores. Em algum momento esse dinheiro foi parar no partido ou era só para ele se lucupletar mesmo, para ganhar dinheiro para si, toda essa operação? A sistemática que foi revelada no decurso da operação é uma sistemática que contempla, ao mesmo tempo, o pagamento para os agentes públicos, os diretores e gerentes da Petrobras, e repasses para agentes políticos ou partidos. Nesse caso, especificamente, o próprio ex-gerente Pedro Barusco mencionou que, por exemplo, os pagamentos da Sete Brasil tinham uma parte destinada a um partido, representado pelo seu tesoureiro, e outra parte distribuída entre os funcionários públicos da Petrobras e os da Sete Brasil. O contrato do Comperj, os dois contratos do Comperj, a dinâmica foi parecida. A partir das provas já coletadas, o que foi narrado, o que foi revelado foi que uma parte do dinheiro era destinado ao partido e outra parte era destinada aos agentes públicos. Isso quer dizer que Gonçalves recebeu em nome do partido? Não há indicativos nesse sentido. O que foi revelado é que ele foi um dos beneficiários finais desses pagamentos ilícitos. Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva, objeto da operação deflagrada na manhã de hoje, 39ª fase da Operação Lava Jato, Operação Paralelo. Bom dia a todos.